Vê só, hoje a gente vai ver um pouquinho de conjunção, tá? Isso aqui é basicamente a parte de conjunção e de sintaxe também. O que acontece? Nesses casos aqui, a gente só vai fazer as mudanças de nome, tá? Que foi como eu já tinha dito ao pessoal do presencial. Que sintaxe e parte de sintaxe e parte de sintaxe e parte de morfologia, a gente só faz alteração de nome, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Vou botar aqui. Então, o que acontece? Tudo que a gente chama aqui de conjunção, na, sin- na sintaxe, a gente vai verificar e vai dar o nome de oração. Desliga teu microfone, por favor. Liga ele só quando for falar alguma coisa, tá? Uhum. Aí, o que é que acontece? A conjunção em si, tá? Ela vai ser chamada de oração na sintaxe. Só que, basicamente, aqui, o que é uma conjunção? Ela vai ser palavra invariável. Palavra invariável é aquela que ela não tem gênero e nem número, tá? Ela é aquela palavra neutra. Ela não se modifica. Independente de estar no singular, no plural, no feminino ou no masculino. Ela é um dos elementos coesivos mais usados. Mais usados. E ela é muito, muito, muito cobrada em prova. E vocês usam muito ela na redação. Além disso, além de ser elemento conectivo, ela é também, ela traz a questão do elemento coesivo, lembrando que ela também pode ser chamada de elemento semântico, tá? Ou trazer uma questão de semântica na oração. E, na verdade, o papel dela, a função dela, é fazer ligação. Outro nome também, que a gente chama ela de síndeto. Então, ó, ela é uma palavra invariável, ela vai ser um elemento coesivo ou semântico, e a função dela é fazer ligação. E essa ligação ela vai ser estabelecida através de quem? Ela vai fazer ligação de termos, de orações, de períodos ou de parágrafos. A gente tem dois tipos, tá? Ó, conjunção é uma palavra que vem para ligar termos ou orações. Por exemplo, quando eu digo assim, eu comprei lápis e canetas. Perceba que esse E aqui, ele faz, é como se ele, como não, ele traz o sentido de adição. É ele que vai ligar o termo lápis e canetas, tá? Então, ele faz essa questão de ligação. Então, a função da conjunção é isso, ligar, tá? Ah, e aqui eu vou explicando, tal, 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 tal. Vê só, como eu disse, tá? Tudo que a gente fala sobre conjunção, na verdade, o nome dela vai ser lá oração. Esse é o nome atribuído. Camila, por que oração? Porque, vê só, a conjunção ela vai fazer a iniciativa de uma oração. Então, quem vai introduzir uma oração, que são aqueles nomes bem feios, oração, não sei o que, não sei o quê. Quem vai fazer a introdução da oração é a conjunção. Então, por isso que toda vez, ó, ela é quem faz a introdução da oração. Por isso que na sintaxe para morfologia, quando a gente já vê a conjunção, a gente já diz que é uma oração, tá? Porque quem vai fazer essa ligação, na verdade, é a oração. Isso é onde onde as bancas mais cobram. O primeiro tipo, tá? A conjunção em si, ela pode ser classificada como duas. Ela pode ser classificada como coordenada e ela pode também ser uma subordinada. Por exemplo, quando eu digo assim,
Ela saiu e não disse nada. Ou quando eu digo assim, eu quero que você saia. Perceba, questão de coordenação, tá? É só você lembrar, elas são independentes. Já na subordinação, não, eu sou dependente. Eu sempre digo que a oração subordinada é sempre o soldado. O soldado ele vai depender de todo mundo para poder executar a ordem dele. Porque, por exemplo, aqui mesmo, né? A gente sabe que o soldado ele é designado como um elemento ali de execução. Só que perceba, para que o soldado saiba para onde ele vai, que atividade ele vai executar, tem que ter alguém fazendo essa ordem, tem que ter alguém para mandar. Então, o subordinado é porque ele tem uma dependência sobre alguém. Por exemplo, uma criança, tá? Uma criança, ela é subordinada à sua mãe. Por quê? Porque ela depende dela, tá? Então, é basicamente isso. Nas análises das orações, a gente sempre vai fazer esse cálculo aqui, ó, cortando sempre na conjunção, tá? Os tipos de conjunções a gente vai aprender mais na frente. Mas, basicamente, aqui a conjunção que vai fazer a ligação é o e o que. Porque, perceba, eu tenho o verbo sair, que vai ser o verbo 1, e eu tenho o verbo disse, que vai ser o verbo 2. Perceba que esse E aqui, ele está fazendo a ligação entre a oração 1 e a oração 2. Então, a conjunção, ele é um elemento ali de fazer ligação, tá? Então, ela liga termos, orações, períodos ou parágrafos. Nesse caso aqui, esse ele está ligando as orações, tá? Mas, basicamente, o que eu quero explicar aqui é que na coordenação, na questão da coordenação, a gente vai ter orações independentes. O que seria isso? Perceba, quando eu digo assim, ela saiu. Você entende, está num contexto completo. Já quando eu digo assim, não disse nada. E se eu perguntar aqui quem não disse nada, perceba que o verbo ele está conjugado e você vai supor que foi ela. Então, perceba, as duas orações, elas não dependem uma da outra para fazer sentido. Elas, por si só, sozinhas, sem o conectivo, se elas fossem orações separadas, você conseguiria entender o contexto geral delas. Então, por isso que elas são orações coordenadas. Por quê? Porque elas não têm dependência sobre elas. Cada uma, por si só, tem o seu sentido completo. E aí, adentra na questão da coordenada, ó, oração coordenada, porque perceba, elas não dependem entre si, e já adentra aqui na questão de coordenação sindética. Porque lembra que eu falei que a conjunção, ela tem o nome de síndeto. Então, por que, Camila, ela é sindética? Porque ele tem a ligação, ó, a ligação. Essas duas orações, ela está sendo ligada pelo síndeto, pela conjunção. E aí, por isso que elas são chamadas de orações coordenadas sindéticas, tá? E depois disso, é só você verificar. Esse E aqui está com sentido aditivo. Então, essa oração é coordenada sindética aditiva. E essa daqui, ela é coordenada assindética. Porque, perceba, ela não tem síndeto, tá? Ó, ela saiu, não tem síndeto. Perceba que o síndeto, por isso que eu faço esse corte aqui, ó. O síndeto, ele começa contando a partir depois da barrinha. Então, eu só vou contar esse síndeto depois da barrinha. Antes ele não entra. Então, a primeira oração, ela é coordenada assindética e a segunda vai ser coordenada sindética, porque tem a conjunção e aditiva, porque esse E tá com sentido aditivo, tá? Então, basicamente é isso. Já na subordinada, não. Perceba que ela vai depender, porque ela é subordinada. Perceba quando eu digo assim, eu quero. Não fez sentido sozinho. Que você saia. Não fez sentido sozinho. Por quê? Porque elas têm uma questão de subordinação. Elas têm uma relação ali de subordinação. Uma vai precisar da outra para poder completar o sentido da oração. Então, perceba, aqui eu tenho uma questão de uma oração principal, tá? E de uma oração subordinada. Sempre a oração subordinada vai ser aquela que vai ser ligada, que vai ter, na verdade, depois da barrinha, e que ela vai contar aí com a conjunção, tá? Então, ó, coordenação, elas são independentes, elas não precisam uma da outra para poder fazer sentido. Já na subordinação, não, elas têm uma relação de dependência, porque uma vai precisar da outra para poder fazer sentido. Então, a principal coisa é você entender isso, tá? Primeiramente, a oração coordenada sindética, como eu falei, são aquelas orações em que elas não vão ter o síndeto, que seriam o quê? Síndeto
é igual à conjunção. Se ele diz aqui uau, esse é um prefixo de negação, então é porque eu digo que ela não tem a conjunção, tá? Então, a oração vai ser tudo que tenha verbo. Quando você vê verbo lá, oração. Coordenada porque ela é independente, ela não precisa da outra para poder fazer sentido. E assindética porque ela não tem conjunção. Camila, basicamente é o quê? Eu tenho aí orações, tá? Eu tenho orações individuais, orações independentes, que não vão ser ligadas pela conjunção. Aí já é dentro da primeira observação. Essas orações, se elas não são ligadas por conjunção, elas vão precisar ser ligadas por outra coisa. E essa outra coisa que vai fazer essa ligação vai ser a vírgula. Então já adentra uma coisinha aí relacionada à pontuação. Todas as orações coordenadas assinéticas, a vírgula ela vai ser obrigatória. Por quê, Camila? Porque se o papel da conjunção é fazer a ligação dessas orações, se eu não tenho uma conjunção para fazer a ligação, alguém precisa fazer essa ligação. E aí, se eu não tenho uma conjunção, quem vai fazer essa ligação vai ser a própria vírgula. Então, aqui, ó, mesma coisa, tá? Eu corto aqui. Lembrando que esse A que está fazendo ligação, a gente faz da mesma forma. Aqui, ó, eu tenho o verbo, então ela vai ser oração. Perceba que se eu disser assim, eu caí, você vai entender. Então, ela é coordenada. E perceba que também que ela não tem o síndeto, por isso que ela vai ser chamada de assindética. Já é diferente do lado de lá. Perceba aqui que eu tenho o verbo, então ela é oração. Perceba que quando eu digo assim, que eu não me machuquei, você entende. Ela tem um sentido completo, então ela é coordenada, tá? E ela vai ser sindética porque ela vai ter o síndeto. Olha o síndeto aqui. E a partir do momento que ela tem síndeto, ela vai ser sindética. E aí eu olho, esse síndeto está com sentido de adição. Então, isso é uma oração coordenada sindética, tá? E a outra vai ser sindética aditiva. Esses daqui são os tipos de coordenação. E aí eu queria acrescentar para você que vai fazer redação, tá? Acrescentar o além disso. Outro, sim, que são as duas conjunções mais usadas. Normalmente, elas são usadas sempre nos desenvolvimentos 2. No desenvolvimento 2, desculpa. Por que, Camila, no desenvolvimento 2? Porque perceba, lá na redação, quando a gente vai falar sobre relação de redação, a gente sempre trabalha ali com a questão de sempre apresentar ideias, tá? E aí a gente vai ter o D1 e a gente vai ter o D2. E aí perceba que aqui a gente vai trazer uma informação sobre o tema. Só que perceba, aqui, tá no D2, normalmente a gente vai falar sobre outra coisa relacionada àquilo. E aí, quando a gente vai falar sobre outra coisa, perceba que eu vou adicionar mais alguma informação sobre o tema. E aí, quando você vai adicionar informações sobre o tema, tá? Aí você, no caso, vai usar uma conjunção aditiva. E aí você pode estar usando, além disso, ou outro assim, que são as mais usadas para o D2, tá? Outra coisa que você vai usar muito é a conclusiva, porque a conclusiva, ela vai introduzir a sua conclusão. Toda conclusão sua, ela vai precisar de início já ter uma conjunção conclusiva. Porque perceba, se ali eu tenho a conclusão de algo que eu falei, então de fato eu preciso usar ali a conjunção correta. E a conjunção correta para a ideia de conclusão é a conclusiva, tá? E aí por isso que normalmente a gente usa o logo, portanto, assim, pois, tá? Então eles podem ser usadas aí na sua conclusão. Então tem muita gente que diz assim, Camila, eu não sei como começar meu desenvolvimento 2, não sei como começar minha conclusão. E aí você já começa já com conectivo. Porque isso aí são a questão dos elementos coesivos.
tá? E esses elementos coesivos, eles são muito mais do que importantes para a questão de coesão, porque até nisso a banca vai estar olhando. Tem gente que prefere não colocar conectivo, e aí a banca vai fazer a retirada ali de uns pontinhos pelo não uso, até porque quem vai fazer a ligação ali vai ser esses próprios conectivos. Por exemplo, se chega no desenvolvimento 2 e eu coloco, por exemplo, um todavia, um contudo, tá? Eu já sei que o desenvolvimento 1, ele vai trazer uma ideia positiva e no desenvolvimento 2 ele vai trazer uma ideia contrária. Por quê? Porque a conjunção que eu estou introduzindo ali, ela vai ser uma conjunção adversativa. Então, eu vou dar uma ideia contrária. Já se eu coloco, por exemplo, um além disso, um outro assim, eu já sei que eu não vou trazer uma ideia contrária, e sim eu vou trazer uma outra informação que vai complementar a que eu já trouxe no desenvolvimento 1. Então, por isso que é tão importante essa relação aí de conjunção, tá? Para a questão da redação, ela é mega importante, na verdade. Até porque quando você não usa a conjunção da forma correta, você já muda o sentido e ali a banca vai pontuar você relacionado ali aos elementos coesivos e até também a questão da semântica ali do período e do parágrafo ou do texto, tá? Então, cuidado com isso, tá? Outra atenção aí é que, contudo, ele é um elemento, tá? É adversativo. Muita gente começa introduzindo a sua conclusão com contudo, e contudo não é conclusivo, contudo é adversativo, tá? Então, basicamente, aí é isso relacionado a essa parte, tá? Que vocês usam muito. Camila, questão de prova, o que é que mais cai? As adversativas, elas caem muito nas questões. Muito, isso é meramente, muito, muito mesmo, tá? Então é bom que você decore, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, o ainda assim, tá? O não obstante também ele pode ser concessivo quando ele é subordinado, mas é em meros casos bem mínimos. Normalmente a banca ela sempre cobra ela com ideia de contraste, tá? A adversativa também, a banca pode dizer que ela traz ideia de contraste. Camila, o que é contraste? Contraste é oposição, tá? Então, oposição. Então, a banca, ela pode dizer assim, marque alternativa em que tem uma conjunção que traz ideia de contraste, traz ideia de oposição. Vai ser uma adversativa também. Outra coisa também, tá? Conclusiva, explicativa também é bom, porque normalmente vocês estão explicando muito. Então, tipo, é bom decorar, tá? Para você sempre ir mudando as conjunções. E as aditivas aí, o que vocês mais usam são em relação a isso, tá? Conjunção em si, tanto para questões, quanto também para a parte da redação, tá? Aqui são só explicando algumas besteirinhas que depois você lê. E aí a gente já entra para a questão da conjunção subordinada. Como eu já tinha dito, a conjunção subordinada ela vai ser sempre dependente da outra, tá? E essa outra vai ser chamada de oração principal. Então, ó, como já havia citado, a conjunção ela vem para unir uma oração à outra. Só que dessa vez, para unir orações, eles vão depender. Então, elas têm uma questão aqui de dependência. Elas dependem uma da outra para poder fazer complementação de sentido, tá? Por exemplo, aqui, ó, é necessário que você saia, perceba, cortei aqui na conjunção, eu tenho a oração 1 com o verbo ser e a oração 2 com saia, tá? Perceba que se eu falar só é necessário, você não vai entender, e se eu disser apenas que você sai, você também não vai entender, por isso que ela tem uma questão aqui de subordinação, tá? O primeiro tipo disso, aqui na verdade tá bem destrinchado, né? Vê só, algumas ideias aqui relacionadas às conjunções. Eu tenho três tipos de conjunções em si que não são conjunções, que são conjunções, tá? Que é a que, o que e o se. Deixa eu até trocar aqui de corzinha. Eu tenho o que e o se, tá? Elas são conjunções subordinadas substantivas, ou chamadas também de conjunções subordinadas integrantes. E eu sei que esse que e que esse se vai ser subordinada substantiva toda vez que eu conseguir trocar ela pela expressão isso, tá? Toda vez que eu conseguir trocar ele pela expressão isso, ele vai ser uma conjunção subordinada substantiva ou chamada também de subordinada integrante, tá? Lembrando que ela vai ser, ó, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva ou predicativa. Por quê? Porque ela vai ter uma função
sintática. Camila, e o que é isso, função sintática? Toda vez que você escutar a palavra sintaxe, lembre-se de sujeito ou de verbo. Ou de complemento. Que, na verdade, o verbo não contabiliza, né? O complemento do verbo. Como assim, Camila? Não entendi. Por exemplo, se toda vez que eu falo sobre função sintática, você tem que lembrar automaticamente de sujeito. Por quê? Quando eu falar aqui sobre oração subordinada substantiva subjetiva, é toda vez que esses que ou esse se ele vai introduzir um sujeito. Então, eu vou ter aí essa relação. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, é preciso que você saia. Perceba aqui o que eu tenho. Cortei na conjunção para fazer análise. Eu tenho um que aqui. Perceba, se eu digo assim, é preciso isso. Então, ó, isso é preciso. Então, perceba que isso. Então, eu já tenho aqui uma oração, tá? Subordinada substantiva. Por quê, Camila? Porque é só você trocar o nome em conjunção por oração. Só isso. Da morfologia para a sintaxe, você só troca o nome. O que era conjunção subordinada substantiva vira oração subordinada substantiva. Só isso. Ô, Camille, por que é que eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva? Porque você tem um que em que você pode trocar ele pela expressão isso. Tranquilo? A partir disso, eu já vou ter a outra parte, que seria o quê? Aí a gente já entra para a questão da classificação do verbo. Por exemplo, isso aqui é um verbo de ligação, tá? A pergunta para encontrar o sujeito, perdão, só para explicar aqui, análise sintática. Como é que eu vou fazer a análise de uma oração? Primeiramente, você vai encontrar o verbo. Vou colocar aqui por etapa. Primeiro você encontra o verbo, depois você pergunta quem ou o quê. Quando você perguntar, você encontra o sujeito. Aí você já tem o quê? O verbo e o sujeito. Depois disso, você vai classificar o verbo. Você vai me dizer se ele é transitivo ou intransitivo, ou se ele é verbo de ligação, ou se ele for transitivo, você vai ter que dizer se ele é direto ou indireto, tá? E depois disso, você basicamente ali vai ter já toda a sequência de uma oração toda formada. Então, o que acontece? Nesses casos aqui, você é só fazer isso, tá? Perceba, eu encontrei o verbo, aqui está o verbo ser. Quando eu faço a pergunta para encontrar o sujeito, o que é preciso eu encontro, porque a resposta vai ser que você saia. Então, isso aqui é o sujeito do verbo ser. E lembre-se, se isso aqui é um verbo de ligação, como é o nome do complemento do verbo de ligação? Predicativo do sujeito. Então, perceba, eu já fiz a análise sintática. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que esse que aqui, ele está fazendo a ligação da oração 1 com a oração 2? E além disso, esse que ele pode ser trocado por isso, e é por isso que ele é uma oração subordinada substantiva. Só que perceba, a partir desse que ele vai fazer a inicialização de um sujeito. E aí o nome dessa oração vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Camila, por que subjetiva? Porque esse que está fazendo inicialização, ele tem a função sintática de sujeito. Então, é basicamente isso, tá? E ele vai acontecer não só com o sujeito, ele pode ser também um objetivo direto, que vai ser um complemento verbal, objetivo indireto, que também é complemento verbal, ou predicativa do sujeito, que também é complemento verbal. Então, por isso que toda vez que eu falo sobre o que e o se como conjunção subordinada substantiva ter uma função sintática, e você precisa já remeter essa parte de sujeito e complemento, é porque esse que ou esse se, ele vai introduzir um tipo de alguma coisa sintática. E esse alguma coisa sintática pode ser sujeito, complemento. Perceba que eu só botei complemento. Ele pode ser complemento verbal ou complemento nominal, tá? E teria outra função aí que vai além, que seria a positiva, mas a positiva é toda vez que você tiver dois pontinhos e depois você tiver o quê? Por exemplo,
há duas coisas que quero te dizer. Dois pontos. Aí, ó. Que você saia e que você não volte. Perceba, o que é que ele quer dizer? Ó, isso. Isso é as duas coisas que ele quer dizer. A primeira é que você saia, só que perceba que você saia eu posso trocar por isso, tá? Então perceba, esse que aqui ele tem a opção de trocar por isso. Só que perceba, eu tenho dois pontos e depois eu tenho um que eu troco por isso. Por isso que vai ser a oração subordinada substantiva apositiva. Então, ela é a primeira que você olha, vê de cara e já corta, tá? As outras é onde você vai precisar fazer uma análise ali relacionada à questão sintática para poder saber de fato, tá? Então, é basicamente isso. Subordinada substantiva, ela, quem cobra muito, isso não é pouco, isso não é mais ou menos, é a Bank-Ban. Eu tenho quase certeza absoluta que vai ter uma questão relacionada a isso aí tanto na guarda de Jaboatão, quanto também aqui na guarda de Caruaru, tá? Tenha certeza absolutíssima que vai ter. Não é mera coincidência, não. Vai ter, até porque a banca, ela cobra muito isso em questões. Outra coisa também que ela pode ser, né? É a questão aí. É a questão da subordinada adjetiva, tá? Onde ela vai trazer aqui a questão de essa oração, ela vai designar ali algo relacionado a um adjetivo. Lembrando que o adjetivo em si, ele traz qualidade, tá? Então, o que acontece? A subordinada adjetiva é toda vez que você tiver um que, e esse que ele vai ser pronome relativo, tá? Esse pronome relativo é quando eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. E aí a gente vai ter uma oração subordinada adjetiva. Eu tenho dois tipos dela. Eu tenho a explicativa, que vai ser o com o uso da vírgula, e eu tenho a restritiva, que é sem o uso da vírgula. Como assim, Camila? É só esse negócio de bota e tira. Por exemplo, é aquele negócio de bota casaco, tira casaco. É só você lembrar. Com o casaco explicativo, sem o casaco restritivo. Com a vírgula explicativa, sem a vírgula restritiva. Por exemplo, João, que saiu, morreu. Esse que é para ser pronome relativo, a função dele é retomar o termo antecedente, tá? E aí, quando ele retoma esse termo antecedente, é como se ele fosse, porque ele está ali, na verdade, para substituir, para que não haja uma questão de repetição. Esse que, só para similarizar para você entender, ele tem a mesma função que o ele. Perceba que se eu disser assim, ele saiu. Se eu disser assim, João morreu, ponto, ele saiu. Quem é o ele? João. Então você já remete logo. O que ele tem a mesma função de retomar. Só que ele retoma sempre quem tá juntinho dele, que é o substantivo juntinho dele. Então, o que acontece nesses casos? Toda vez que ele está retomando, tá? Ele é um pronome relativo, porque o pronome relativo ele tem esse papel de retomar. Ele retoma o termo antecedente. E como é que eu sei que ele é um pronome relativo? Quando eu faço a troca, aí por o qual, a qual, os quais ou as quais. Perceba que se eu trocar por isso, não faz sentido. João, isso. Não faz sentido. Então, não tem como esse que aí ser subordinado ao substantivo. Mas quando eu troco esse que aqui por o qual, por exemplo, já faz sentido. Ó, João, o qual saiu, morreu. Só que, Camila, como é que eu vou saber se ela é restritivo ou explicativo? Ó, com a vírgula, intercalando a oração, você tem uma oração subordinada adjetiva explicativa. Camila, e a restritiva? É só você tirar a vírgula. Sem a vírgula, não vai ter. Camila, o que é que isso implica? Basicamente é
Se a vírgula ela é facultativa, é a eliminação dela causa mudança de sentido. Tá? Então, a partir do momento, por exemplo, se não tiver e a banca quiser colocar, vai mudar o sentido. E se ela tiver e a banca quiser retirar, vai mudar o sentido. Familiar coerência, que é a correção, não muda. Porque, perceba, eu tenho, é correto colocar e é correto retirar. Por quê? Porque ela é facultativa. Então, a partir do momento que algo é facultativo, é porque eu tenho a opção de colocar ou de retirar. Só que lembrando, ela causa mudança de sentido, tá? E lembrando, se for banca CESP, coesão, muda a coesão do texto, tá? Essas aqui são as subordinadas adverbiais, são 10 tipos, tá? Eu sempre familiarizo ele com C6, FTPM. Camila, como é que você decora? Lembre-se, sempre vai ter 6 crianças, só que quem é que tem as crianças? Uma pessoa do sexo feminino. E o que é que vocês mais odeiam na gente? A tal da TPM. Então, lembre-se, são 6 crianças. Quem pare as crianças é uma mulher do sexo feminino. E, além disso, o que vocês mais odeiam na mulher é a TPM, tá? Então, é C6, FTPM. Aqui tá os 10 casos. As 10, né? Ó, causal, concessiva, comparativa, condicional, consecutiva e conformativa. São os C6. Aí eu tenho o F, que é de final, o T de temporal, o P de proporcional e o M de modal. Camila, isso cai? Se cair, vai ser só decoreba de conjunção, tá? Só decoreba de conjunção. Tem aqui as conjunções. Deixa eu grifar só as maiorias. Aqui, são os 10 tipos. Ó, conjunções que mais caem. As causais, elas caem. Por quê? Porque elas se familiarizam muito, são parecidíssimas. São parecidas demais, elas são gêmeas iguais com a explicativa. Muito parecidas demais com a explicativa. Por quê? As conjunções usuais são as mesmas. São iguais. A diferenciação é a questão da coordenação e da subordinação. Lembre-se, independente de estar trazendo explicação ou a causa de algo, você vai precisar separar essa relação de coordenação e subordinação. E é assim, com essa lógica, a lógica da coordenação e da subordinação, que você vai conseguir verificar se essa conjunção ela vai ser de forma explicativa ou de forma causal, tá? Então, cuidado com isso. A causal, ela cai muito. Concessiva, a partir de agora é só decoreba, tá? O embora cai muito, as bancas cobram muito, o ainda que e o apesar de que cobram demais essas concessivas, tá? As condicionais, quem cobra muito é o se e o caso, que é a banca CESP. Por que ela cobra muito? Porque quando eu troco o se pelo caso, eu vou precisar fazer uma adequação do verbo. Por exemplo, ó, se você vier e caso você venha. A partir do momento que eu faço essa adequação no verbo, para a banca CESP, isso aqui vai ocasionar mudança na coerência. Porque perceba, o verbo ele muda e a partir do momento que ele muda, ele vai mudar a coerência para a banca, tá? Então, o máximo aí que a banca CESP venha a cobrar é sobre isso e só, tá? As outras bancas não cobram muito além do que a sua própria, seu próprio sentido, tá?
Conformativas, a gente tem um conforme, segundo consoante, as finais, proporcionais, tá? Só cuidado aqui com esses sinais indicativos de crase, porque às vezes vocês vão escrever e acabam esquecendo, tá? Temporal, quando cai demais, é o embora e o quando, que sempre aparece em prova. Aí eu tenho as comparações, tá? E as consecutivas e as modais, cuidado só na questão da crase. Basicamente é isso. Se você conseguir decorar aí essas que eu grifei de vermelho, você acerta 90% das questões. Tenha certeza absoluta disso. Aqui no PDF eu tenho algo aqui. Eu tenho sempre uma questão para cada um, tá? Principalmente que já caiu, e aí eu vou explicando direitinho. Mas eu queria só chamar outra coisa para cá. Vê só. Lógica de pontuação. Qual a lógica da pontuação, Camila? A lógica da pontuação é a seguinte. A vírgula, ela é posta só para fazer interligação ou relação ali de algo acessório, tá? Tudo que faz parte da oração em si, que implementa a oração, não é para ser posto vírgula. Por exemplo, a oração ela é formada por sujeito, verbo, complemento verbal e o adjunto adverbial. Camila, toda oração sempre vai ter esses 4 elementos? Não, tá? Mas normalmente deve ter. Sempre vai ter que existir o verbo. O verbo é de sempre, tá? É aquele de sempre para sempre. Por quê, Camila? Porque se não tiver o verbo, não é oração. Ele vai ser frase nominal, vai ser palavras avulsas, tá? Mas obrigatoriamente toda oração tem que ter o verbo. Às vezes tem sujeito, às vezes não tem, às vezes tem complemento, às vezes não tem, às vezes tem adjunto adverbial e às vezes não tem, tá? Não necessariamente precisa ter esses outros elementos, mas obrigatoriamente precisa ter o verbo. Só que o que acontece? A lógica da pontuação é: não existe vírgula dentro dessa lógica. Como assim, Camila? Eu não posso colocar vírgula entre sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial quando ele está no final, tá? Porque quando ele vem deslocado, aí a vírgula, se ele for de longa extensão, é obrigatório. Só que o que acontece? Nesse caso aqui, não existe vírgula nunca. Isso é nunca entre sujeito, verbo e complemento verbal. E já dentro um monte de coisa, porque perceba, quando eu falei aqui do que e do se, que é quando eu troco por isso, ele vai ter uma função sintática. E essa função sintática vai ser de sujeito ou complemento. Isso quer dizer que o quê? Toda vez que você tiver esse que ou esse se que eu troco por isso, eu não posso colocar vírgula. Não se coloca vírgula. Tá, Camila, não entendi como isso vai entrelaçar na minha oração, na minha redação. Vocês já perceberam que toda vez que você vai fazer introdução, normalmente, né? Lá na introdução da redação, você sempre coloca assim, ó. É notório, aí bota que e joga o tema. Ou é perceptível que e joga o tema. Maioria do pessoal começa assim. Só que o que acontece? Maioria faz o quê? Pega uma vírgula e joga aqui. Não pode, tá? Ou joga antes. Não pode. Por quê? Porque aqui a gente está diante de verbo, sujeito e complemento. Isso aqui, ó, são verbos de ligação. Perceptivo e notório é o seu complemento, que é o predicativo do sujeito. E a partir desse que, ele vai introduzir o sujeito da oração. E a partir do momento que você coloca uma vírgula aqui, a gente sempre vai ter aí a separação de um sujeito do seu verbo e complemento, e isso não pode ocorrer, tá? No caso aqui da subordinada adjetiva, ela já se torna facultativa, tá? E na subordinada adverbial, normalmente a gente não coloca, tá? Só se coloca quando ela é de grande extensão, só para fazer a separação, porque ela é muito grande, tá? Mas o que você tem que se atentar são nesses dois bebês.
na subordinada substantiva e subordinada adjetiva. Por quê? Na subordinada substantiva eu não coloco porque ela tem função sintática. Perceba, ou ela vai atuar como sujeito ou como algum tipo de complemento verbal ou complemento nominal. E você sabe que entre sujeito, verbo e complemento não existe vírgula. E aí eu não posso colocar. E na subordinada adjetiva eu vou ter os dois casos. Ela vai ser facultativa. Eu tanto vou poder colocar quanto retirar. E é onde a banca mais cobre, tá? Então, basicamente aqui, conjunção é isso. Lógica de colocar na redação e também lógica de pontuação. Wallace, você tem dúvida? Não, professora, tudo certo. Tranquilo, né? Deixa eu abrir Uhum. só o PDF para a gente fazer só umas 5 questãozinhas assim, só para tranquilizar. Deixa eu procurar aqui. Sim. Meu Deus, cadê o que eu mandei ontem? Deixa eu ver se tá no Word. Ah, não acredito que eu não salvei. Conjunção. Menina, não salvei, não acredito. Senhor Jesus. Tá vendo minha tela, né? Tô sim, tô sim. Deixa eu por aqui.
Vai fazer guarda de Moreno? Vou não, professora. Vai não, né? Só a da... Não, talvez só a de Jabatão Ótimo. depois. Ó, contudo. Contudo é uma conjunção, tá? Ela tá lá naquele rol de conjunção, conjunção coordenada adversativa, que foi o rol que eu disse, decora, que é o mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. A partir do momento que você consegue decorar, você consegue desenvolver. E percebam, é FCC para analista judiciário, que é super, hiper difícil, só o salário é 14 mil. Então, você vê que para a banca em si, isso é uma questão difícil. Mas quando você decora a conjunção, você consegue tranquilamente. Ó, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Tá aqui. Decorei. Tá vendo? São questões assim que, se você conseguir decorar as conjunções, você no instante desenrola. Então, Camila, como é que eu decoro? Bota tudo na parede, velho. Tudo na parede. Olha, tudo que eu consegui hoje decorar relacionado a português foi na parede. Tenha certeza. Essa relação do que mesmo? Quando o que eu posso trocar por isso, ela é oração subordinada e substantiva. E quando o que eu troco por o qual, a qual, ela é oração subordinada adjetiva. Como é que eu consegui decorar isso? Na parede, tá? Então, hoje, basicamente, tudo eu coloco na parede. Tudo eu coloco na parede. Tudo eu coloco, na verdade, assim, para a relação aqui de memorização. Eu sempre estou colocando na parede, que já é para que eu entenda isso e que eu coloco na cabeça. Outro, ó, eu tenho o portanto, tá vendo? O portanto, ele é conclusivo. A gente coloca ele lá na conclusão da nossa redação. Então, o que acontece? Eu falei sobre o além disso, que vai ser algo aditivo, então eu não posso, ó, sem prejuízo para o sentido, eu não posso trocar por ele. Outra coisa também que eu coloquei foi as conjunções adversativas para memorização. E aí já entram. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ó, já troco. O não obstante também está lá. Então, você já dá duas cajadas em uma só, e aí você fica com duas também. O apesar de, ele é concessiva, que eu pedi para você decorar, que ela é concessiva, que é o embora, e o apesar de, que ela sempre vai cair. E aí a gente só fica com a opção, que é o por conseguinte. Basicamente é decorar a conjunção, que não é decorar todas as conjunções, é só decorar aquelas que eu coloquei lá e que eu grifei lá. Basicamente isso. Ó, embora apareceu de novo. Embora é o quê? Concessiva. E aí eu tenho que decorar as que estão lá, tá? Tá vendo que sempre aparecem as mesmas e ela vai aparecendo tranquilamente. Ó, de novo, por quê? Explicativo, tá? Então a gente vai colocando ela para ir trocando, ó. Basicamente aqui, ó, é só troca. E todas elas é FCC ou IBAN. E a banca só vai pedir isso, ó. Troca de conjunção. Conjunção é só troca. E basicamente o que você vai trazer lá, certo? Ó, o se, que eu falei do se e do caso, que ele vai trazer uma relação de condição. Se você vier, caso você venha, tá? Então ela traz, né, ó, de conjunção de causa, tá? De condição, desculpa. Então, se você conseguir decorar as conjunções que eu disse a você, você consegue acertar a maioria das coisas. Se ela vier no nível mais elevado, no nível mais sintático, ela vai cobrar a substantiva, a subordinada substantiva e a subordinada adjetiva. Mas de uma forma mais breve, assim, mais básica, ela vai cobrar que você decore as subordinadas adverbiais, aquelas lá que eu falei, ou que você me diga e decore aí pelo menos essas conjunções coordenadas. As conjunções coordenadas, eu sempre digo, você tem que ter ela na ponta da língua. Porque além de muitas questões que caem nela, tá? É muito usual na questão da redação. Tranquilo? Tem dúvidas? Não, não. Posso finalizar? Quer perguntar alguma coisa relacionada à redação ou qualquer coisa? Não, não. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Essa aula vai Uhum. ficar gravada, tá? Deixa eu até
terminar a gravação, vai ficar gravada, assim que ficar disponível, eu mando no grupo junto com o material. Beleza? Beleza. Tchau, Wallace. Até Tchau, boa mais. noite. Tchau, Boa até amanhã. noite. Até. Então, minha zona, minha banda de escape tá sendo aqui. Mas resumindo a história, que tá uma situação pra vocês, queria pedir a opinião de vocês. Só pra me certificar. Minha mãe queria comprar um celular. Ela falou, Eric, e tal, pesquisa aí na internet. Eu tenho um seminovo, mas um carro e tal.
Já acordei animadíssima. A partir de dias. Trás dessa linda manhã de começar. Mas eu queria terminar a história. Eu acho que é o carregador, que é réplica e tal. Você vai comprar um carregador bom, tubo e tal, que vai resolver. Massa. Mãe levou o celular, quando foi ontem, ela disse, Eric, ó, o celular não tá dando área. Eu já tirei, botei o chip, não tá dando área de jeito nenhum. Botei no meu celular o chip tá dando área, mas no celular não dá. Beleza, só, tudo bem. A senhora traz que eu vou falar com o menino, que ele disse que dava um mês de garantia. E tal. Quando foi agora, quase agora, à noite, ela falou, Eric, o celular desligou. Não tá ligando mais, como se fosse a bateria que tivesse arriado. Consequentemente, né, eu peguei, mandei mensagem pro carinha lá, porque ele disse para mim que dava um mês de garantia. Então, eu acho que é justo ele arcar com isso, né, já que ele garantiu um mês. Sim, eu sou técnico, eu podia pegar o celular, podia abrir o celular, mas ele me deu a palavra dele que, caso acontecesse alguma coisa, ele arcava com isso. Porque ele deu garantia de um mês. Eu perguntei amanhã, amanhã caiu, amanhã levou queda. Ela disse: não, o celular tá do mesmo jeito. E tipo, foi um dia, minha gente, eu que entreguei o celular para ela. Eu vi que já podia ter um problema crônico ali na bateria do celular. E aí eu fui falar com o cara. E ele simplesmente ficou dizendo, nunca aconteceu isso, e não sei o quê, e blá, 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 e blá, 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 inventando um bocado de história, como se eu fosse criança. Eu falei, cara, eu também sou técnico. Eu podia pegar o celular e resolver a questão, mas eu tô fazendo o que você combinou comigo. Então, se você tem palavra de homem, você arca com a sua palavra. Se você não tem, aí você diz que resolve. Aí, ele ficou o tempo todo, vou botar o print aqui. Mas aí o que? Resumindo a história, né? Que já vai se estender demais aqui. Vocês acham que eu fiz errado ou que eu fiz o justo? Por que ele não falou que dava um mês de garantia? Tá vendo isso aqui?